comecei a conhecer a Deus, no começo foi bem difícil. Hoje, com certeza, vocês veem a alegria no olhar de quem tem Deus no coração, de quem entrega a sua vida para Deus, né? Muitas vezes a gente convive com pessoas que já estão no caminho e você convive com elas e você não consegue falar um palavrão, você automaticamente fica mais educado, automaticamente fica mais resiliente às situações em que vão te tirar a paciência. E você fica pensando, da onde que vem tudo isso? Da onde que vem toda essa paciência, né? Então, você percebe que essa pessoa tem uma doutrina, né? Que seja espírita, católica. Mas assim, eu tô mais puxando ali pro lado do cristão ou do católico, né? É de perceber que é nítido a diferença da pessoa que entregou sua vida para Deus. Bom, no meu começo eu não entendia isso, né? Eu só acreditava assim que existia Deus, né? Que a gente deveria seguir Ele, mas que a vida era muito dura, então não tinha como, vamos dizer assim, eu usava isso de desculpa, que a vida era dura e eu deveria falar palavrão. Não que hoje eu acabe não falando de vez em quando, mas eu me seguro mais para falar, tento ter mais resiliência, né? Busco colocar Deus como centro das coisas, como fonte de sabedoria para saber lidar com as situações da vida, né? Mas quando você ainda não conhece Deus, você fica assim, eu tô irritado aqui com uma coisa, mas não tem como não ficar irritado, né? Porque essa pessoa errou, sabe? Ou eu errei mesmo, não tem como a situação, a economia. E eu no começo fui me forçando por estudo, né? Estudando toda a Bíblia ali, assistindo alguns cultos, eu vi que seguir a Deus era o correto para mim. Mas eu achava difícil, a gente olha para a Bíblia em si, os mandamentos, a gente fala, nossa, é muito difícil seguir isso. E assim, eu acredito que no começo, o conselho que eu te dou é se forçar para isso, porque eu lembro que minha amiga convidou para ir para igreja e eu queria ir, mas eu sempre ficava com o pé atrás, até que ela me chamou umas 3 vezes, na terceira vez eu fui. E eu lembro que eu fui a primeira vez e o culto foi maravilhoso, mas eu me sentia muito pecadora naquele culto. Então, eu não tinha vontade de voltar lá, porque eu me senti muito pecadora. E às vezes é isso que faz com que você tenha essa resistência em relação a conhecer a Deus, não, independente da religião que você siga, sabe? Porque, no fundo, você não sai do pecado porque sabe que é difícil sair dele, sabe que é difícil lutar contra os desejos da carne. Então, você fala assim, não vou tomar consciência plena de que isso é errado e que pode melhorar a minha vida, sabe? Porque você não, de primeira, você não olha para esse lado que pode melhorar 10 vezes a sua vida se você se entregar para Deus e tentar andar no caminho dele. Mas eu fui a primeira vez na igreja, gostei bastante, só como eu falei, me sentia pecadora. Então, eu não quis ir mais, eu fiquei em casa, falei, olha, eu vou ficar assistindo cultos em casa. E essa introdução eu fui forçando. Os cultos em casa é uma introdução muito boa para você que quer começar. Tanto em qualquer área, procure um padre que você gosta, um pastor que você gosta, sabe, que você já se identifica. Com certeza no teu Instagram deve ter alguém que você se identifica, se é esse teu objetivo, né, nesse momento de começar a introduzir a religião. E com o passar do tempo, eu acredito que é um processo também para você aceitar as verdades de Deus, você aceitar, porque é igual uma mãe que fala para você, se você fizer tal coisa, não vai ser bom para você. Mas você fica assim no fundo, não, eu vou fazer de qualquer maneira. É a mesma coisa com Deus. Aos poucos você vai ver que as consequências do que você faz, né, que não seria bom, que te conselho na Bíblia, você sabe que não seria para você fazer de certo modo, você não quer seguir, né? Então, é aos poucos, é uma introdução. Você vai entendendo aos poucos. E depois de a primeira vez na igreja, eu passei em casa assistindo culto por mais ou menos uns 6 meses. Depois dos 6 meses, eu fui novamente à igreja. E eu fui retornando à igreja, assim, vamos dizer que eu ia uma vez a cada 2 meses.
E aí o que é muito importante é a ambiência onde você tá. O pastor era muito bacana, muito legal. Minha amiga também já estava ali firme naquela igreja. E ela comentava comigo, nós conversávamos sobre isso. Então eu comecei a perder a vergonha de ir, não me sentir mais tão mal, tão pecadora. Até porque estar naquele ambiente me fazia com que eu pensasse antes de cometer um pecado. Então eu já estava ali no ganho, porque eu estava conseguindo entender, adentrar a palavra dentro de mim. E eu já estava conseguindo, né, dar um freio ali nos meus pensamentos, nas minhas ações. E depois de um tempo começou a virar rotina. E eu comecei a ter conquistas assim. Deus, ele vai te dar, né, conquistas se você for fiel a ele. E eu comecei a ir toda semana. E foi assim por 2 anos. E foi a melhor coisa que eu fiz. E com certeza o que eu tenho pra dizer é que assim, eu me transformei, não sou a mesma pessoa de quando eu comecei. E eu tenho certeza que eu fui uma pessoa, melhorei assim 10 vezes mais. Não retrocedi, sabe? Foi um processo bem árduo, né? Até o dia que você vai no culto, a gente até brinca, eu e minhas amigas, que parece que o inimigo ele atenta pra tudo que há de errado pra acontecer nesse dia que você quer ir na igreja acontece, tá? Antes do culto. Pode ter certeza, só que você tem que ser forte e firme pra poder cumprir com o seu propósito e ir. A minha introdução à igreja foi um pouco árdua, mas eu gostei muito, foi um processo muito legal. E não quer dizer também que você tem que estar na igreja, né, para ter a bênção, para se aproximar de Deus. Um ponto que vale muito a pena, né, relembrar é que você está vendo essa tela, mas você não me acompanha no cotidiano, né? Muitas vezes nós cristãos no começo nós observamos outros que já são há muitos anos, né? Já são convertidos há muito tempo, católicos, enfim, e a gente acredita que somos totalmente sujos, né? Que essas pessoas já não pecam mais. É claro que elas têm, né, certa responsabilidade, né? São mais, vamos dizer assim, sábias na palavra, mas para todo mundo é difícil, tá? Todo mundo luta contra os seus pensamentos diariamente para não pecar, contra suas ações, tá? Todo mundo, do novo ao velho cristão ou católico, tá? Então, não se sinta sujo, porque eu sei que você se sente. Todo mundo tem uma luta interna diária ali para conseguir seguir os caminhos de Deus. E o que faz, né, como ser uma chave assim para que eles consigam não se desviar desse caminho é a ambiência, tá? Estar num ambiente onde as pessoas buscam o mesmo objetivo para você, seja ele que não seja, né, se converter ou conhecer mais a Cristo, seja para qualquer área da tua vida, estar no ambiente vai te ajudar com que você alcance seu objetivo mais fácil. Então é óbvio que se você hoje tá num nível que você não quer mais pecar, você frequentar a igreja, né, ou ir em células se você não gosta, que são grupos, né, que se reúnem em casa para estudo da Bíblia, é muito legal também, porque eles dão bastante testemunho lá, falam coisas assim, tipo, como se a pessoa entorpecentes, e você vê a pessoa contando a história dela e você não acredita, porque de primeira, quando você conhece ela, você fala, nossa, essa pessoa é maravilhosa, essa pessoa, nossa, tem uma admiração, é uma pessoa que eu gostaria de ser, por exemplo, no futuro. Só que ela também tem as lutas dela, então a célula é muito boa para que você se sinta mais confortável em relação a essas coisas. Mas eu até tive essa parte, né, quis dizer essa parte do vídeo porque é muito difícil, você se sente um pecador a todo momento, você se sente culpado. Isso também te dá vontade de fugir, né, da igreja às vezes, ou do caminho cristão se você não gosta de igreja. E assim, te lembrar também que eu sei que Deus, ele fala no nosso coração para que nós sejamos fonte de água viva para trazer as pessoas também para o cristianismo, né, para o catolicismo. Mas cada um tem um processo. E eu tô vivendo isso agora com uma pessoa que é muito próxima a mim. Por quê? Porque ela deu depoimento para mim aqui no trabalho dela,
Tem um rapaz que ele é da igreja, né? Mas a vida dele entrega pra Deus. E eu conheci ele, é um rapaz muito calmo, tem família, tudo. É uma pessoa muito... Você vê, assim, na alma da pessoa Deus, né? E ele trabalha com essa pessoa, ela comentou comigo, falou, nossa, o nosso chefe, ele é bem bravo, ele cobra bastante a gente. Tanto é que às vezes a gente não depende só do que ele pediu, né? A gente depende de terceiros e não conseguimos às vezes entregar o que ele pede, então ele fica bravo com a gente. E é difícil você manter a calma, né, nessas situações. E ele comentou dessa pessoa, ele falou, olha, esse cara, ele é da igreja e ele consegue lidar com as situações. Eu admiro muito isso nele. E aos poucos eu tenho feito a introdução de cultos online, né? De vez em quando nós assistimos o Rodrigo Silva também, que é teólogo, então assim, ele é a pessoa, né, que eu acredito que é o teólogo mais, assim, que se você tem qualquer dúvida, se você é o tipo de pessoa que fica se perguntando, né, quem criou Deus, por exemplo, ele vai ter a resposta para você, e muitas outras que você se pergunta. E aos poucos, ele ainda não entende o fervor que a gente tem, por exemplo, quando canta um hino, alguma coisa assim. Mas é porque a gente sabe que a vida entregue a Deus é 10 vezes melhor, né? E a evolução é muito bonita, sabe? A última vez a gente assistimos um culto e na oração ele se emocionou. E ele nunca tinha se emocionado, porque não vinha dele. A primeira vez que você vai na igreja, você até se emociona às vezes, mas é difícil, sabe? Então, tenha paciência no seu processo, sabe? Eu contei um pouquinho do meu e dessa pessoa. Tudo é aos poucos, sabe? Não queira forçar a barra com ninguém. Deus vai chegar até essa pessoa. Todos nós temos um plano, né? Às vezes a gente escolhe ignorar os planos de Deus, mas todos nós temos um plano. Todos nós não nascemos sem um propósito. Então, acalma teu coração e força também se você... Eu sei que no começo é chato você ir pra igreja, você tem que se forçar contra o inimigo, tá bom? Chegamos ao final do vídeo e eu tenho uma publi pra fazer. Se você tá se sentindo perdido na sua vida, sem propósito, não sabe pra onde ir, o caminho de volta pode te ajudar, tá? É um mini curso feito por uma terapeuta, a minha amiga Elaine. Ela já está na área há muitos anos, é uma ótima terapeuta, minha amiga, incrível. Eu recomendo de olhos fechados. Lembrando que você não precisa disso se você não quiser, você não precisa disso. O YouTube aqui, ele é vasto em conteúdos para autoconhecimento, tanto de Deus, tem vários cultos maravilhosos que você pode assistir, mas ali ela fala mais da parte espiritual, trata, né, como a terapia. Então, se você quiser, vai estar o link dele aqui na legenda do vídeo, tá bom?